Olá, boa tarde, já decolamos, você viu aí. Sejam bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook ao vivo. Você entrar agora no Facebook, você acessa a página da TV Rio Preto, e com isso você pode não apenas assistir o nosso programa, mas interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Bom, eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje duas empresárias de São José do Rio Preto, idealizadoras de um novo modelo de negócio que elas inventaram, criaram aqui em Rio Preto, evidentemente já existiam em outros locais, trouxeram para cá, já próximo de completar um ano, não é isso? Que bacana disso, vamos daqui a pouco comemorar isso também. Mas elas são as proprietárias do Quintal Food Park. Um modelo de negócio, como eu disse, há um ano atrás, começou num ponto destacado, próximo da Avenida Badibacite, em São José do Rio Preto, reuniu cerca de 2 dezenas de food trucks, né, de diferentes especialidades, né? Aliás, esse é um dos pontos fortes do negócio, Exatamente. Né? Ter a garantia de diversidade para garantir o mix do negócio ali. Além de toda a infraestrutura necessária, por exemplo, sanitários para as pessoas, todo mundo gosta de tomar um chopinho, uma cerveja, o uso do sanitário vai ser automático, vai ser daí a pouquinho, né? Então, nós vamos conversar aqui com a Rosana Christian e a Tatiana Nunes, proprietárias do Quintal Food Truck em São José do Rio Preto. O que nos traz a começar essa conversa é uma lei municipal, né, sancionada pelo prefeito Edinho Araújo nos últimos dias, recentemente, já está em vigor, já foi sancionada pelo prefeito, e que estabelece uma regulamentação para os food trucks que funcionam em áreas privadas, em terrenos privados. É o caso de vocês. Vocês têm um terreno, administram a operação dos food trucks dentro de uma área privada. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo sucesso do Quintal em São José do Rio Preto, e que vocês dissessem o que lhe parece essa lei. A princípio, a gente assim gozado, eu ver uma lei assim, o poder público querendo interferir no negócio, eu costumo perguntar assim, mas será que isso é bom? Porque toda vez que o poder público entra no meio, não costuma ser muito bom, mas parece que a intenção aí é boa, né? Regulamentar é sempre muito importante, não é isso? Rosana e Tatiana, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos falar sobre isso. O que essa lei traz de diferente para os food trucks de São José do Rio Preto e para vocês especialmente? Quem começa? Nós inauguramos o Quintal em julho passado. O Quintal, nós idealizamos ele num pensamento de arte, de diversão, de gastronomia, trazer para a cidade uma coisa gratuita, né? Onde não pensamos em momento nenhum essa questão do food truck que está na rua só por isso ou por regulamentação, até porque não existia isso em julho passado. Exato. Então, a ideia inicial foi essa. Daí fizemos uma pesquisa de campo, observamos a dificuldade desse truck em lavar uma louça, em até servir uma bebida para esse cliente, o cliente depois não tem um toalete para usar. Uma estrutura, uma segurança, às vezes, do cliente, né? Tá na rua comendo seu lanche, de repente começa a chover, tem que parar pela metade. Exato. Então, a nossa ideia para o Quintal, inicialmente, foi isso. Foi fazer uma parte de eventos gratuitos para a cidade, para a gente movimentar isso. Com a pesquisa, encontramos essa dificuldade dos trucks. Vimos que havia uma necessidade de regulamentação. Na ocasião, a gente foi na prefeitura, conversamos com a vigilância e para entender, porque a gente precisava fazer um contrato com esses trucks, para exigir o mínimo ali, uma garantia de limpeza, de exigência de vigilância, quais eram as normas mínimas que a gente deveria ter. E a gente teve algumas informações de que essa lei estava por vir, de que ela viria, que seria proibido os trucks estarem na rua. Em dado momento de 2017, isso ia acontecer. Como nós inauguramos em 2016, isso não ocorreu, mas obtivemos algumas informações da vigilância que foram muito úteis para nós e nós fizemos os nossos contratos com os nossos clientes. Então, assim, hoje, quando a lei ela diz que é importante ter um lugar privado para esse truck estar, ela também não diz como que tem que ser esse local. Né? Hoje o Quintal ele é um local que ele tem 100% de acessibilidade para deficientes. Essa lei pode não falar em acessibilidade, mas a legislação, de maneira geral, fala sobre isso. Precisa ter. Então, assim, é um local hoje que tem 100% de acessibilidade para deficiente. Nós temos 8 banheiros, 4 por gênero, temos um agênero.
que é o primeiro da cidade. Puxa. É. E com toda a preocupação, todo o cuidado na questão da higienização. Sim, né? Que com certeza, com toda certeza. Temos insumos de banheiro, não falta papel, não falta sabonete líquido, enfim. É um espaço que muitas vezes até as pessoas chegam e perguntam, né? Ah, esse espaço é da prefeitura? A gente, não, é privado. Então, assim, nós temos essa preocupação hoje, de que o espaço esteja de acordo com todas as normas de segurança e com todos os alvarás de funcionamento em plena validade, para que a gente possa realmente funcionar e perpetuar o quintal, não ser algo passageiro, que seja realmente algo fixo para a cidade. Anuska, fala um pouquinho sobre a relação de vocês. Vocês são administradoras do espaço ali. Vocês são, por exemplo, a direção de um shopping ali. Isso, e eles são os locadores, eles locam esse espaço, alguns podem permanecer o tempo que quiserem. Como é que é isso? Tem um contrato com eles? Tem um contrato. Como nós somos administradoras do espaço, como a Tati falou, o espaço ele tem uma regulamentação e essa lei ela veio de encontro a nós para que nós também exigimos essas documentações junto aos nossos locadores. E acabou sendo bom isso. Acabou sendo bom. A regulamentação é sempre importante. A regulamentação sempre é importante, porque o cliente hoje ele vai sossegado, ele vai lá, por exemplo, no quintal onde essa regulamentação é seguida desde a inauguração por uma orientação junto à prefeitura e à vigilância sanitária que nos foi dada na época. Então o cliente vai lá, ele vai saber que ele está comendo num truck que foi fiscalizado pela vigilância sanitária, que ele tem um alvará, que ele está em dia com seus impostos, que ele não vai comer um alimento que não está sendo armazenado fora de uma refrigeração irregular. Claro. Então essa documentação é importante. Ele está fazendo um consumo de um truck que é uma empresa regulamentada e que paga todos os seus impostos e contribui para toda a cidade, para o desenvolvimento de renda. Isso é bacana. Mas de onde vocês trouxeram a ideia? Porque vocês foram os primeiros que montaram aqui, né? Isso. Certamente isso é uma ideia que já prosperou em outras cidades e agora em Rio Preto estou vendo que tem um monte de gente seguindo por essa trilha. Daqui a pouco tem um monte de gente participando disso também. Fala um pouco A sobre ideia isso. basicamente surgiu do que nós queríamos para a gente, do que a gente gostaria de um local, né? Então, esse local surgiu basicamente isso, que era a união desses trucks, que era uma diversidade de comida, de gênero, que nem você falou, mas com diversão. Então, onde a família pode ir, onde ela tem segurança, ela vê um show dela lá, uma música ao vivo, tranquilamente. Eu ouvi dizer que a música é muito boa. Infelizmente, música é eu não muito pude boa. ir lá. Não pude não consegui ir lá porque estava muito cheio, mas enfim. Diz que a música é muito boa, né? O pessoal já está elogiando. A música a gente dá uma selecionada boa, assim, nas bandas que vão lá, que é a música que agrada mais as famílias, as pessoas que têm um gosto musical mais apurado. Uma música sempre num volume adequado também, regulamentado. Dá para as pessoas conversarem. Para as pessoas conversarem. E não atrapalhar a vizinhança. Então as pessoas comem, levam as crianças, se divertem, ouvem uma música. Então a ideia surgiu do que a gente gostaria para a gente. A Tatiana estava nos contando que você se inspirou numa concentração de trucks na Praça Benedito Calixto, em São Paulo, então, né? Que é uma referência dessa questão da cultura. Dessa liberdade. Exato. Eu sou de Anápolis, de Goiás, e moro em São Paulo, morei, né, por 28 anos, 29 anos. E vim para cá, em São Paulo, morei ali na Morato Coelho, em Pinheiros. Então, como minha filha era pequena, sempre ia para Benedito Calixto. Sempre foi um ponto de referência, que eu gosto muito de antiguidade também. E é uma praça linda, né? Você conhece. E comecei a questionar os amigos, porque tornaram-se amigos os donos dos carrinhos de lanche, porque lá não são trucks, né? É uma praça fechada e eles fazem os lanches maravilhosos, uma delícia. E eu falei, não, eu preciso... Sempre ficou isso na minha cabeça. A Benedito Calixto sempre foi uma referência para mim. Então, conversando com a Anuska também foi fazer algumas visitas lá em São Paulo. Ela falou, nossa, essa praça é genial e tudo. E eu tinha uma empresa em São Paulo, ela tem uma empresa aqui ainda. E a gente resolveu, a gente precisa fazer alguma coisa criativa. Eu sou formada em publicidade, com ênfase em eventos. A Anuska é dentista. Eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa criativa para nós. E conseguimos esse terreno, assim, que em uma semana a gente conseguiu já iniciar as obras para poder fazer a viabilização do quintal. É porque não se trata só de um terreno, na verdade, tem obras ali, né? Tem obras. Uma estrutura de cobertura. A gente, quando a gente locou o espaço, a gente só tinha uma cobertura, as outras duas a gente fez, não tinha nenhum banheiro, a gente fez todos os banheiros, fizemos a área de lavagem de louça, que também é um diferencial para os trucks. Né? E aí, assim, 25 árvores frutíferas a gente plantou. Nós plantamos no local. Nós temos 4 hortas
comunitárias para os trucks que eles utilizam para fazer os comida, alimentos são ali. 4 hortas com uma diversidade de tempero bacana. Poxa, que legal. O pessoal da pizza não precisa mais comprar manjericão. É infinito o manjericão. Eu imagino que as pessoas que estão nos vendo em casa já estão cansados de saber onde fica o Quintal Food Truck. Sim. Mas vamos ver o endereço? O endereço na verdade, É na Rua Prisciliano Pinto, 2399. porque não é Abadi, né? Abadi Ela é paralela. Paralela. Ela é paralela à Abadi. Ela é bem localizada. Com as obras da Abadi, que todo mundo reclamou, a gente não teve o que reclamar, para falar bem a verdade. Porque transferiram, né? O movimento todo da avenida foi para a rua de cima, onde a nossa também Muita estamos gente localizadas. conheceu, agradeço aí a obra. Foi para Prisciliano Pinto. Mas agora já está normalizado lá. É por isso que eu costumo dizer, nem tudo que é ruim para todos, não é? Sim. Então, a gente sempre tentando levar com bom humor as coisas que nos acontecem, para a gente poder ter uma vida levar mais uma leve, vida, né? uma coisa mais leve, né? Sem dúvida. E essa relação de vocês com os proprietários, né, os foods, como é que vocês escolhem? Por exemplo, chega alguém lá que eu quero comercializar comida asiática, por exemplo. Já aconteceu, já tinha lá. Né? Aí, mas isso eu já tenho aqui, então não pode. Como é que é isso? Como é que vocês administram isso para garantir essa diversidade? Realmente a primeira item da seleção mesmo é qual é o tipo de gênero de comida que você quer propor para fornecer aqui no quintal. Porque senão vai aparecer só cachorro-quente. Exatamente. Né? Cachorro-quente lanches é o que mais tem nos procurado. Mas hoje já tem muito lá, deve ter culinária japonesa, já deve ter. Já temos. Então tem uma diversidade bem grande. Japonesa, mexicana, oriental, temos árabe. Então a gente vai fazendo essa diversidade. A outro item de seleção que eu e a Tati a gente pesa bastante, porque o truck ele veio do quê? De uma origem americana, onde famílias trabalhavam. E a gente quis trazer isso também, é uma seleção importante para a gente para o quintal. Vocês tentam preservar isso, A gente tenta preservar. Hoje, Rio Preto ele sempre foi tradicional por comida de rua. Sem dúvida. Onde pessoas criaram a família inteira, né? Ali, gerações num carrinho de lanche. Exemplos, exatamente. Então, a gente não queria investidores. Então, nós procuramos o tipo de alimento, ele vai competir com o que está lá dentro? Não. É você que vai trabalhar? Você é família? Ou é você que vai gerenciar? Você tem experiência culinária para trabalhar nesse gênero de comida que você está propondo? Então, essa é a seleção principal que nós fazemos. A ideia é que, assim, claro que a gente quer e deseja que o quintal seja um ponto de início para que essa pessoa tenha uma grande empresa, para que ela aumente os negócios dela. Mas aumentar os negócios não significa abandoná-los. Então, às vezes, você aumenta o seu negócio, aumenta o teu faturamento ali dentro e você deixa de visitar o lugar, deixa de ter o cuidado. É aquela velha história, né, do olho do dono. Então assim... Tem que ser assim, exato. né? Então, para o espaço dar certo, para que todo mundo que entre lá veja a limpeza, veja que existe uma organização, né? Um carinho por trás, é preciso ter uma família também por trás, né? Então, isso é um dos pré-requisitos nossos. Normalmente, então, os locatários, né, eles pagam um valor X para vocês lá. Isso. Não tem mais, além disso, mais nada, um condomínio, qualquer coisa assim? Então, como é que funciona isso? Existe um valor de aluguel e uma taxa administrativa. Tá? Nesse valor, como a gente fez um grande investimento no espaço, onde a gente fez uma estrutura elétrica audaciosa, que nós fizemos como se fosse um prédio de 24 andares. Puxa. Então, lá todo mundo tem a sua energia junto ao órgão da CPFL. Então, ele paga a energia dele individualmente. Com a sua conta individual. Cada truck tem o seu box exatamente especificado e com o seu relógio especificado. Ele vai pagar exatamente o que ele consumiu. Então, assim, isso já retira um pouco do ônus de qualquer cobrança, né? Tipo, eu vou pagar por uma coisa que eu não consumi ou pelo outro truck meu vizinho que está consumindo o truck. Então, essa taxa administrativa... Seria um problema, geraria conflitos, né? Muito conflito. Exatamente. Foi uma questão de quando a gente fez o projeto, a gente falou, não, operações diferentes têm consumos diferentes, sem né? dúvida, sem dúvida. Então, isso não poderia gerar essa discussão inicial. Bom, o que hoje, na taxa de administração ela consiste, ela está inclusa a água também.
né? Então, assim, cada truck tem a sua caixa de água, né? Então, e a limpeza dos trucks, que deve ser assídua todas as semanas, todos os trucks lavam seus respectivos, né? Isso não dá para negligenciar, né? Não de dá, forma alguma. Não dá. E até o próprio espaço, né? Você tem que lavar esse espaço e tudo. Então, assim, a gente tenta fazer uma economia de água, fazer o uso da água consciente, mas é um pré-requisito para a limpeza, né, de um truck, é lavar, não tem outro jeito. Tatiana e Anuska, como é que vocês veem o fato de já estarem surgindo imitadores aí? Quer dizer, a gente gosta de ser inspiradora, né? A gente inspirou se vê essas como pessoas. inspiradoras, né? não. Eu não vejo problema desde que cada um tenha a sua forma individual de trabalhar. Eu me incomoda em alguns momentos a concorrência desleal, porque já que eu não deixo que exista concorrência desleal dentro do meu espaço, eu não gostaria que houvesse uma concorrência desleal. Jamais pode ter uma concorrência predadora, né? Eu acho que no que pesa a concorrência, é preciso ter olho no olho, né? Eu admiro o teu trabalho, eu venho aqui, quero saber como que funciona e tal. Olha, estou montando um lugar. Eu acho que isso é muito importante dentro do meio do empresariado. Eu venho de uma cidade muito grande onde isso é comum. Sim. Você não fura o olho do seu parceiro porque você está montando um negócio parecido. Ao contrário. Né? Ao contrário, você firma uma parceria, você dá a mão, você monta uma associação, você faz coisas para poder melhorar a vida de todos e não prejudicar. Você está falando de São Paulo, que tem uma característica fantástica, né? Existem ruas em São Paulo dedicadas ao mesmo tipo de atividade. Perfeito. A Rua das Noivas. A Rua das Noivas, tem a rua as elétricas ali na Consolação. Nossa, é impressionante. Não, tem assim, a Santa Efigênia. Né, que tem muita coisa ali que é só de elétrica, eletrônica. Tem a rua só dos uniformes, a rua da Maria Paula, que é só coisa de cozinha. Então, quer dizer, a união sempre vai fazer a força. Eu acho que a concorrência, sendo muito leal e muito concorrência cara na saudável, cara, né? Isso, você faz maravilhas para uma cidade, para uma população, gera empregos. Né? E não gera aquela picuinha, aquela coisinha pequena. Essas coisas que não menores, precisa ter. Não tem importância. Né? Que não precisa Agora, ter. fala uma coisa, vocês começaram ali com 16 food trucks, né? Tem um limite para chegar até 24 ou 22, vocês não colocam todo o espaço, tem uma reserva técnica aí, né? Sim. Em alguns casos, em algumas ocasiões, vocês promovem eventos. Eu sei que no último Carnaval, por exemplo, foi um grande sucesso. Foi muito, muito concorrido aquilo, entrou muita gente ali. Foi muito legal, Rei, porque lá foram 5 dias de folia, né? Sendo que teve música ao vivo 2 vezes durante o dia, a gente abriu para matinê. 2 bandas por dia. A gente abriu Abrimos mais cedo nesse carnaval, teve a matinê para as crianças. Normalmente o horário de funcionamento é só à noite, né? Só à noite, a partir das 6 horas. Isso é uma característica de Rio Pretense, regional talvez, né? Nossa, eu adoraria abrir mais cedo, sabia? Para fazer um almoço, mesmo para fazer fim de semana não... A gente fez vários testes, Rei, mas o cliente não vai. Ele não vai, ele não aparece. É uma questão cultural mesmo. É questão cultural. Gosta de sair mais à noite. Eu não sei se às vezes também, porque Rio Preto é uma cidade quente calor, também, né? E o carnaval foi bem interessante. Nós tivemos desfile de fantasia das crianças, com premiação. Foi tão ordeiro que a gente não teve uma pessoa saindo alta de lá. Não teve uma discussão, não teve nada. Foi até normal que tivesse. Que tivesse, mas não tinha. Foi bacana. Foi muito bacana. Que nem a gente fala, não teve um pé de criança cortado. E se aparecer, por exemplo, digamos que vem aqui a Rio Preto amanhã um food truck diferente, não tenha nada parecido aqui, que está fazendo comida javanesa, sei lá. Isso. E procurar vocês eu gostaria de fazer uma experiência aqui. Pode isso? Como é que é isso? A gente também tem as diárias, né? Que são os trucks convidados, que nós convidamos esses trucks ou que nos procuram e que eles podem ficar determinados dias e pagar apenas por esses dias. A condição principal é essa, não atrapalhar ninguém que esteja lá. Exatamente, e que seja uma coisa diferente, inovadora. Na verdade, assim, o truck convidado, por exemplo, a gente tem, eu posso falar porque é uma coisa que a gente está ainda em negociação, mas tem trucks em São Paulo que é o contrário. O food truck ele é tão conhecido já que ele paga para participar de algum food park. Ele é pago. Ele não paga. Então, por exemplo, existem alguns que são de chefes renomados em São Paulo. Tem uma que é a Roberta Sudbrack, que está no Rio de Janeiro, que tem um baita de um restaurante e ela montou o Food Truck. Então, assim, seria um prazer, mesmo se eu tivesse um cara que faz lá um hot dog, eu traria, né, que não traria por um gênero. Por alguns casos, é possível você trazer, sim, porque isso dá uma visibilidade para o espaço. Sem dúvida. Isso ajuda nas vendas, mostra uma experiência de fora para essas pessoas, né, de mostrar uma força do food truck em outras localidades. Aquilo que é bem feito é perpetuado.
né? Um bom treinamento com funcionários, é possível você ter mais braços, né? Isso. Qualidade acima de tudo, né? Qualidade acima de e tudo. rigor Sim, alimento, né? nos critérios todos. Nós estamos falando de alimentação, exatamente. Não dá para brincar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Conforme a gente já previa quando começamos a conversa aqui, vai Muito passar rápido. depressa porque não vai dar tempo de a gente conversar tudo. Mas é isso mesmo. Primeiro porque vocês sabem tudo a falar sobre esse assunto e gostam de falar sobre esse assunto. Gostamos do que Essa fazemos, é a combinação realmente. perfeita, né? Legal. Eu queria parabenizar vocês pelo sucesso e desejar que sempre crescimento. Obrigada, Rei. O quintal, certamente, daqui a pouco não vai caber tudo ali. Vocês vão ter que arrumar novos espaços para crescer e tomara que seja assim. O que né? dá de gente falando, vocês têm que abrir uma franquia, porque isso A aqui é gente fala, muito bom. A gente gosta dessa coisa família, tipo o quintal de cada um lá. A gente gosta. Quintal mesmo, né? É um E quintal. a gente espera você, por favor. A gente sabe que outro dia eu comentei isso aliás, com frequência eu comento com algumas pessoas, eles falam assim, Rio Preto é uma cidade que, devido ao desenvolvimento econômico dos últimos anos, etc., não tem mais quintais. Antigamente tinha os grandes quintais, hoje não tem mais quintais. Há uma maneira de substituir esses Há quintais. uma maneira de desse jeito, não é substituir. isso? Exatamente. Obrigado pela presença de vocês, Obrigada, parabéns. obrigada viu? a você. Obrigadão Muito mesmo. obrigada. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.